Durante a maior parte do século XX, havia uma certeza tácita entre os geneticistas populacionais. Eles presumiam que 2 milênios de exílio deveriam ter apagado qualquer vestígio genético significativo que conectasse as comunidades judaicas, espalhadas por 5 continentes. Séculos de exílio, migração, conversão e casamento interétnico deveriam ter dissolvido qualquer sinal biológico que pudesse ter existido. A religião persistiu, os genes certamente não. Então, os resultados do DNA voltaram, e eles eram completamente absurdos. Porque o que os geneticistas encontraram não foi erosão, foi preservação em uma escala que desafiava tudo o que eles pensavam saber sobre como as populações mudam ao longo do tempo. Uma assinatura genética tão distinta que um algoritmo de computador poderia separar indivíduos judeus de europeus não judeus com 100% de precisão, sem cometer um único erro. Em centenas de amostras aleatórias, essa descoberta por si só foi extraordinária. Mas foi apenas o começo de uma história muito mais estranha. Uma que levaria de sacerdotes antigos a esqueletos medievais. De uma observação em uma sinagoga a uma tribo africana distante. E, finalmente, a um número que reescreveria nossa compreensão da sobrevivência. Esse número é 350. Para entender por que esse número é importante, você deve primeiro entender o que os geneticistas pensavam que sabiam. Na década de 1980, estudos iniciais usando marcadores de tipo sanguíneo e proteínas séricas estabeleceram um quadro preliminar. As populações judaicas, fossem do Marrocos, Iraque ou Polônia, pareciam geneticamente mais próximas umas das outras do que de seus vizinhos não-judeus. O sinal estava lá, mas era muito fraco, como tentar ler uma marca d'água através de várias camadas de tinta. As ferramentas simplesmente não conseguiam determinar quanto da semelhança era devido a uma ancestralidade comum antiga e quanto era devido ao acaso, erro de amostragem ou ao pool genético normal da região mais ampla do Oriente Médio. E havia uma suposição mais profunda por trás desses estudos iniciais, uma suposição tão óbvia que ninguém a questionou. A maioria dos estudiosos afirmava que o judaísmo era principalmente uma identidade religiosa e cultural. As pessoas se convertiam, as comunidades absorviam forasteiros ao longo de 2 milênios. Argumentava-se que, mesmo que houvesse uma população fundadora original, o casamento interétnico com europeus, norte-africanos e asiáticos centrais deveria ter diluído qualquer sinal genético fundador a ponto de ser irreconhecível. A matemática parecia simples. A conclusão era inevitável. Estava errado. O que ninguém podia ver com as ferramentas disponíveis na época era que o quadro estava incompleto, por razões que nada tinham a ver com a história judaica e tudo a ver com as limitações da própria ciência. Considere com o que os pesquisadores estavam realmente trabalhando. Marcadores de tipo sanguíneo, analisando algumas variações genéticas entre os 3 bilhões de pares de bases do genoma humano. Era como tentar reconstruir uma cidade a partir de 3 fotos tiradas por um buraco de fechadura. Você tem uma impressão, você tem uma sugestão, você não tem um mapa. Os estudos do cromossomo Y e do DNA mitocondrial, que surgiram na década de 1990, eram mais nítidos, mas ainda representavam apenas pequenos fragmentos do quadro geral. Uma linhagem paterna e uma linhagem materna entre milhares de caminhos ancestrais certamente úteis, mas extremamente estreitas, e essas janelas estreitas contavam histórias conflitantes. Os dados do cromossomo Y mostravam uma forte ancestralidade paterna do Oriente Médio na maioria dos grupos judeus, enquanto os dados mitocondriais que rastreavam a linhagem materna eram muito mais ambíguos. Algumas linhagens apontavam para a Europa, outras para o Oriente Próximo. As histórias do pai e da mãe não batiam. Sem a capacidade de ler o genoma inteiro de uma vez, não havia como reconciliá-las. Os pesquisadores foram forçados a escolher lados, e por muitos anos o campo se dividiu em facções opostas, cada uma com evidências parciais e convicção absoluta. 3 coisas mantiveram a verdadeira resposta oculta. Primeiro, as ferramentas não conseguiam ler genomas inteiros. Segundo, ninguém tinha DNA antigo de indivíduos judeus para comparar com populações vivas. E terceiro, uma suposição havia se petrificado em verdade. A crença de que 2000 anos eram simplesmente tempo demais para que qualquer sinal genético pudesse sobreviver em uma população minoritária cercada por um oceano genético de comunidades hospedeiras. A tecnologia que quebrou todas as 3 barreiras surgiu no final do século XX.
Os arrays de SNP de alta densidade, capazes de ler simultaneamente mais de 500 mil de marcadores genéticos por pessoa, mudaram tudo. E a história que emergiu desses arrays não se parecia com nada que qualquer um dos lados havia previsto. Isso começou, estranhamente, não em um laboratório, mas em uma sinagoga em Toronto. Caro Skorek era um nefrologista, um especialista em rins, e um Kohen, um membro da classe sacerdotal judaica com uma linhagem patrilinear que remonta a Arão, o irmão de Moisés. Uma manhã, no início dos anos 90, ele observou um judeu sefardita. Os dois homens não se pareciam em nada. Skorek era branco e Ashkenazi, o outro homem era o sefardita de pele mais escura, de ascendência norte-africana. No entanto, ambos carregavam a mesma tradição oral, a mesma reivindicação familiar, transmitida de pai para filho por mais de 100 gerações. Skoreski, olhando para as próprias mãos, fez uma pergunta que deveria ter sido trivial. Essa reivindicação poderia ser verificada? Ele contatou Michael Hammer, na Universidade do Arizona, um especialista em pesquisa do cromossomo Y. Juntos, eles coletaram amostras de células da bochecha de 188 homens judeus, Ashkenazi e sefarditas, sacerdotes e não sacerdotes de 3 continentes. Eles extraíram o DNA do cromossomo Y, um trecho de código transmitido exclusivamente de pai para filho, e compararam os resultados. Os dados se encaixaram em um padrão que não deveria estar lá. Os autoproclamados sacerdotes, homens chamados Cohen ou suas variantes, de comunidades separadas por 1000 anos e milhares de quilômetros, carregavam um marcador genético comum com uma frequência superior à da população judaica em geral. Skorek e Hammer chamaram-no de haplótipo modal Cohen. Ele apareceu em cerca de metade dos Kohanim testados. A probabilidade de isso acontecer por acaso era de menos de 1 em 10.000. Antes de vermos aonde essa evidência nos levará a seguir, se você achou esta história tão fascinante quanto nós, por favor, inscreva-se para não perder as descobertas que ainda estão por vir. Quando um estudo subsequente calculou o tempo de divergência do haplótipo modal Cohen, a estimativa caiu em cerca de 3.200 anos, mais ou menos 1 milênio. Esse período se encaixa precisamente na era descrita no livro do Êxodo. Quando Arão foi ungido como o primeiro sumo sacerdote, 100 gerações de tradição oral pareciam ter deixado uma marca detectável no DNA vivo, mas o estudo Cohen foi apenas o primeiro tremor. O terremoto veio em 2010. Naquele ano, 2 grupos de pesquisa independentes publicaram simultaneamente análises de genomas completos. Doron Behar, trabalhando com colaboradores em 14 instituições, genotipou indivíduos de 14 comunidades judaicas diaspóricas. Eles foram comparados com 69 populações não judias usando arrays de alta densidade. Eles leram mais de 500 mil de marcadores genéticos por pessoa. Enquanto isso, Gil Atzmon, na Albert Einstein College of Medicine, realizou um estudo paralelo em 7 grupos judeus: Irã, Iraque, Síria, Itália, Turquia, Grécia e Ashkenazi. Ambos os grupos chegaram independentemente à mesma conclusão. Em um gráfico de componentes principais, um gráfico onde cada ponto representa o genoma completo de uma pessoa, as comunidades judaicas de todo o mundo se agruparam em um aglomerado surpreendentemente apertado. Eles não se dispersaram entre as populações hospedeiras. Eles não se misturaram com europeus ou pessoas do Oriente Médio. Eles ocupavam um espaço distinto, sobrepondo-se a amostras drusas e cipriotas, situadas entre a Europa e o Levante. Eles não pertenciam aos judeus Ashkenazi, sefarditas e Mizrahi, separados por geografia e séculos, que se agruparam. Era como se a diáspora tivesse apenas roçado seu núcleo. O gemoma. O que a evidência mostra é inegável. Dados de genoma completo confirmam uma ancestralidade comum no Médio Oriente em quase todos os principais grupos judaicos, com diferenças, mas uma mistura mensurável de populações hospedeiras. O que exclui é a ideia de que a identidade judaica é um fenômeno puramente cultural, sem coesão biológica. O agrupamento genético é demasiado apertado, demasiado consistente, demasiado replicável em conjuntos de dados independentes e diferentes métodos de análise para ser um artefacto. O que implica é a endogamia.
A prática cultural de casar dentro da comunidade funcionou como um selo biológico durante cerca de 2 milênios, preservando uma assinatura genética ancestral ao longo de dezenas de gerações de exílio. E então, o número surgiu em 2014. Shai Carmi, então na Universidade de Colômbia, liderou um consórcio que sequenciou profundamente 128 genomas de judeus askenazes. Ao analisar longos segmentos idênticos de DNA partilhados entre indivíduos aparentemente não relacionados, segmentos que só poderiam existir se esses indivíduos descendessem do mesmo pequeno grupo fundador, a equipa calculou. O tamanho efetivo do gargalo askenazi, 350 pessoas. Toda a população judaica askenazi moderna, mais de 10 milhões de indivíduos em todos os continentes habitados. Pode traçar a sua ascendência a um grupo fundador de cerca de 330 a 350 indivíduos que viviam na Europa Central há cerca de 700 anos. A expansão subsequente foi explosiva, com taxas de crescimento de 16 a 53% por geração. Gerar uma população vasta a partir de uma base genética quase impossivelmente estreita, como disse Itzik Piar de Colômbia, entre os judeus askenazes, todos são primos em 30º grau. Este gargalo explica o que intrigou os geneticistas médicos durante décadas: a alta frequência de mutações específicas de doenças. Doença de Tay-Sachs, doença de Canavan, certas variantes de cancro da mama BRCA1 são prevalentes nas comunidades askenazes a taxas muito mais elevadas do que na população em geral. Estas não são acumulações aleatórias, são o legado daquele pequeno grupo fundador. Mutações raras, transportadas por alguns dos 350, foram amplificadas pelo rápido crescimento populacional nos séculos seguintes. Mas quando é que o gargalo realmente ocorreu? Durante anos, os investigadores assumiram que coincidia com as cruzadas, os pogroms ou os massacres da peste negra na década de 1300. O DNA antigo desafiaria em breve essa suposição. Em 2022, uma equipe internacional de mais de 30 investigadores publicou o maior estudo de DNA judaico antigo até a data. Eles extraíram DNA dos dentes de 38 indivíduos enterrados num cemitério judaico medieval em Erfurt, Alemanha, datado do século XIV. Os resultados foram surpreendentes. Os judeus askenazes medievais eram mais geneticamente diversos do que os judeus askenazes modernos. A assinatura do gargalo já estava presente em seus genomas, o que significa que o declínio populacional ocorreu antes dos anos 1400. Separadamente, a análise de restos mortais do século XII de um poço em Norwich, Inglaterra, indivíduos quase certamente mortos num massacre em 1190, mostrou frequências de mutações de doenças quase idênticas às das populações askenazes modernas. O gargalo já tinha ocorrido antes. Mesmo aquelas vítimas medievais já tinham nascido. O cancro ainda não chegou a um consenso sobre uma data definitiva. Alguns modelos situam-no já no século 8 ou 9, quando um pequeno grupo pode ter atravessado os Alpes, para a região da Renânia, a convite de Carlos Magno. Outros apontam para uma acumulação mais longa e lenta, mas a evidência genética é clara. A assinatura já estava estabelecida nos anos 1200. Há também um forte desacordo sobre o lado materno da história. E é aqui que o debate permanece acalorado. Em 2013, Martin Richards e a sua equipa lançaram uma provocação ao campo. Após analisar o DNA mitocondrial, argumentaram que cerca de 80% da ancestralidade materna, askenazi, era de origem europeia, não do Médio Oriente. A implicação era clara. Homens judeus do Levante casaram-se com mulheres europeias locais, e as linhagens dessas mulheres dominam o askenazi moderno. DNA mitocondrial, se Richards estivesse certo. A história da genética judaica era consistentemente apenas metade verdadeira, preservada no lado paterno, mas em grande parte europeia no lado materno. Doron Bahar refutou veementemente. Ele argumentou que os métodos filogenéticos de Richards eram falhos e que as raízes maternas mais profundas ainda eram do Próximo Oriente. Um estudo de 2014 de Fernandes e colegas adicionou lenha à fogueira, encontrando frequências do haplogrupo K mitocondrial no Próximo Oriente, o que contradizia completamente uma origem materna predominantemente europeia. O campo permanece dividido.
Enquanto isso, a hipótese mais controversa dos Khazaris sugere que os judeus askenazes descendem principalmente de um império turco convertido. No Cáucaso, quase nenhuma evidência genética foi encontrada. Muitas análises independentes identificaram a ancestralidade askenazi firmemente enraizada entre o Médio Oriente e o sul da Europa, e não na Ásia Central. Indiscutível é a estrutura geral. As comunidades judaicas em todo o mundo partilham um núcleo genético detectável do Médio Oriente. A quantidade de mistura de diferentes populações nativas é mais alta nas comunidades judaicas etíopes e indianas, e mais baixa nos grupos askenazes e sefarditas, mas o núcleo genético permanece. E depois há a parte desta história que ninguém previu, nas profundezas do sul da África. Espalhados pelo Zimbábue e África do Sul, está um povo de língua banto conhecido como Lemba. Com cerca de 70 mil pessoas, eles praticam a circuncisão masculina, abstêm-se de carne de porco, observam a endogamia e enterram seus mortos virados para norte, em direção a Jerusalém. Por gerações, eles afirmaram descender de judeus que navegaram de um lugar chamado Sená, possivelmente Sanaa, no Iêmen. A maioria dos estudiosos descartou isso como folclore até que o cromossomo Y foi testado. No ano 2000, Mark Thomas e Tudor Parfit analisaram 399 cromossomos Y de homens Lemba, juntamente com amostras de populações Bantu, Iemenitas, Sefarditas e Askenazes. Os cromossomos Y dos Lemba separaram-se claramente em duas linhagens, uma Bantu, uma semítica. E no clã sacerdotal Buba, a família que a tradição oral diz ter liderado os Lemba para fora de Israel, 50% dos homens carregam o haplótipo modal Kohen. Essa é uma frequência maior do que a da população judaica em geral em todo o mundo hoje. Aqueles 350 fundadores askenazes não são apenas uma estatística. Eles são um desafio à forma como pensamos sobre a persistência da cultura. Em algum lugar na Europa medieval, uma comunidade menor carregava em seu genoma mutações que afetariam milhões de descendentes. Tradições religiosas que sobreviveriam a impérios, e uma assinatura genética tão particular que uma máquina poderia lê-la 7 séculos depois com perfeita precisão, mais do que a população de um único prédio de apartamentos. Se este capítulo oculto da história o cativou, inscreva-se para descobrir mais histórias cujas evidências estão apenas agora a ser reveladas. Os esqueletos de Erford ainda estão em laboratórios em Jerusalém. Os Lemba ainda enterram seus mortos virados para norte, e em algum lugar, nos genomas de 10 milhões de pessoas vivas, está um registro não escrito em tinta, mas em nucleotídeos. Um registro de 350 estranhos que construíram uma civilização a partir de quase nada. Se uma tradição oral pode persistir por 100 gerações no DNA, o que mais pode estar codificado no genoma que ainda não pensamos em verificar?